Olá, tudo bem? Essa tragédia que aconteceu em São Sebastião deixou muito claro para todos nós a grande distância, o grande abismo que existe entre ricos e pobres. Eu não tenho nada contra a existência de ricos. Gostaria muito que todos fossem ricos. Mas o que me causa indignação é saber que muitas pessoas pobres acabam sendo vítimas de tragédias como estas porque simplesmente não têm onde morar e não têm aonde construir sua casa em um local mais adequado, mais seguro. E eu fico pasmo em saber que diante de uma tragédia como essa, muitas vezes não tem outra opção senão construir suas casas, suas moradias em locais totalmente inadequados, como essas encostas, que por mais que pareçam ser sólidas, firmes, com o passar do tempo, com a erosão, com o desgaste e as chuvas torrenciais, que toda essa mudança climática pelo qual o planeta Terra está passando, está trazendo uma quantidade maior de tragédias e acidentes naturais em todo o mundo. E as vítimas iniciais, ou as vítimas em grande potencial, são os mais pobres. E quando a gente sabe, a partir do momento que essa informação chegou a nós, dada pelo próprio prefeito da cidade de São Sebastião, de que em 2021 ele tentou criar uma espécie de conjunto habitacional em um local mais apropriado, menos perigoso do que hoje eles estão. Os mais abastados protestaram, os mais ricos se reuniram e disseram: não queremos conjunto habitacional perto de nossas casas. Por quê? Porque não queremos nos misturar com as pessoas pobres. Não queremos ter na mesma rua pessoas pobres. Então o senhor questione por que em Maresias, quando eu fui construir 400 unidades habitacionais entre Maresias e Topolândia, empresários de alto padrão foram lá e entraram contra a cidade, entraram contra o município, denunciaram o município que queria fazer construção de moradia para a população. Eu tenho 400 moradores em área de risco em Maresias e diversos empresários, numa reunião com 500 pessoas, se reuniram contra nós. Prefeito. Nós estamos trabalhando aqui sem parar. Prefeito. Você me vem falar de sirene? Portanto, a autoridade máxima do município acabou cedendo à vontade de um grupo de moradores, porque estes moradores têm mais grana, têm mais poder. Essa bizarrice é também responsável por essas tragédias que acabam acontecendo e que acabam ceifando milhares de vidas. Porque não é apenas em São Sebastião que perdemos vidas, mas nos últimos anos o Brasil vem colecionando uma série de episódios provocados pela natureza e provocados pelos homens. Não podemos nos esquecer das tragédias de Mariana e de Brumadinho. Tudo isso está acontecendo com a confluência de um planeta que está dando um basta à exploração humana das suas riquezas naturais, uma concentração cada vez maior de renda por parte daqueles que já possuem muito poder e agora querem dominar praticamente tudo. O Brasil tem um histórico de exclusão social desde a época do Brasil colônia, quando o sistema era praticamente baseado no uso da mão de obra escrava. E a partir do momento que a escravidão foi formalmente encerrada, nós ainda tivemos e temos até hoje resquícios de uma cultura escravocrata que permeia a nossa sociedade e que, pasmem, em pleno século XXI, no ano de 2023, acabamos de descobrir que 3 vinícolas famosas no Rio Grande do Sul usavam mão de obra escrava. É simplesmente um absurdo o retrocesso que nós tivemos desde que derrubaram a presidente Dilma Rousseff. Nós perdemos os direitos trabalhistas, perdemos a aposentadoria praticamente, perdemos a valorização do salário mínimo que ocorria. Consequentemente, com um grande número de desempregados, salários passaram a diminuir na medida em que havia maior oferta de mão de obra do que de vagas de emprego. Exatamente o contrário do que acontecia nos mandatos do governo Lula e do primeiro mandato do governo Dilma, onde imperava o pleno emprego. Pois bem,
Essa tragédia de São Sebastião deixou muito óbvio que não basta apenas a boa vontade dos governantes para resolver o problema. É preciso que haja uma reflexão profunda da própria sociedade, que não permite que se construa um conjunto habitacional porque não querem ficar perto de pobres. Pode desvalorizar seus imóveis. E esse medo de desvalorização de imóveis levou, inclusive, alguns moradores a agredirem jornalistas do jornal Estado de São Paulo, que lá estavam para registrar a tragédia que tinha acontecido. O Brasil precisa repensar muito bem todos os seus conceitos, desde governo federal, desde empresários, desde religiosos, trabalhadores, sociedade em geral precisa pensar muito o que ela quer para os seus filhos e para os seus netos. Você gostou? Deixa um like, compartilhe. Precisamos urgentemente questionar a cada um de nós o que queremos para o Brasil. Até mais. Tchau, tchau.